Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Eu sou Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. O tema de hoje, meus amigos, é um tema que nós já até abordamos em um outro vídeo. Estamos fazendo um aprofundamento sobre o sufixo, a utilização do sufixo ig e id. Eu decidi fazer em 2 vídeos, um para o ig e outro para o id. Vamos lançar este e dentro de alguns dias lançaremos o que falará sobre o id. Então, hoje nós vamos ver o sufixo ig, principalmente, não só, mas principalmente, com as raízes verbais. Então, la verboi faritae per la sufixo ig estas ciam obiectae, tio estas, transitivae verboi. Então, os verbos feitos com o sufixo ig são sempre transitivos direto. Eles exigem, eles pedem objeto direto. Então, guardem isso, verbos formados com o sufixo ig, sempre transitivo direto. Mas nós vamos começar com um adjetivo, latsa, termina com A, cujo significado em Esperanto estas. Sentanta sim malvigla cae besonanta riposon pro el uso de siae fortoi per troa penado. Sentindo-se sem energia e precisando de repouso por causa do consumo de suas forças pelo esforço excessivo. Então, latsa, em português, quer dizer cansado, cansada. Latsa. Quando queremos dizer ele está cansado, ou ela está cansado, no caso ele, dizemos li estas latsa, ele está cansado. Então, vamos acrescentar o sufixo ig, transformando o adjetivo latsa em latsig. Mas quando queremos dizer que algo deu origem ao cansaço dele, nós vamos ter que usar o verbo latsig. Então, io latsigis lin. Alguma coisa o cansou, fez com que ele ficasse cansado. Nós temos aí o sujeito io, que é a causa do cansaço, e o objeto direto lin, que é a pessoa que ficou cansada. Então, nós vamos ter o que causou o cansaço, sendo o sujeito, e quem sofre o cansaço, o objeto direto, recta obiecto. Outro exemplo com o verbo latsig. Laviro parolis dum multe da tempo. O homem falou durante muito tempo. Uma palestra que ele estava fazendo. Pro la tromulta parolado licente sim latsa. Por causa do tempo de fala, o grande tempo de fala, ele sentiu-se cansado. O discurso, a fala excessiva, o cansou. Latro multa parolado, latsigis lin. Aqui eu estou usando ig.
latromulta parolado, latsigis lim. Então, tromulta, lim é o objeto direto. Ele é quem sofre o cansaço. Latromulta parolado é o sujeito, quem causou o cansaço. Prolavoiadio, nós vemos um homem viajando. Prolavoiadio tisserte licentes sim latsa. Por causa da viagem, certamente, ele sentiu-se cansado. Lavoiadio tisserte lin latsigis. A viagem, certamente, o cansou. Latsigis lin, igis lin latsa. Fez com que ele ficasse cansado. Um outro exemplo. Prolausado de medicamentoi scentas sim latsa. Por causa do uso de medicamentos, ela se sente cansada. Tilti medicamentoi estas bonai, sed ili latsigas shin. Estes medicamentos são bons, mas os medicamentos, a tornam cansada. Glacio, aquo solidiginta pro malvarmo. Água solidificada, que se solidificou por causa do frio. Então, glacio é gelo, é a água que ficou solidificada. Glaciig é solidig fluagion per malvarmo. Solidificar um líquido, um gás, através do frio. Então, glaciig é congelar. Glacio, gelo. Glaciig, glaci, tornar gelo, congelar. Glaciig, exemplos. La nordanedio glaciigos liampiedoi. A neve do norte, muito intensa, né? Congelará os seus pés, os pés dele. A neve congelará os pés dele. Os pés dele se tornarão congelados se ele continuar muito tempo exposto à neve. Então, la nordanedio glaciigos glatsa. Outro exemplo. Dum la nocto la frosto glaciigis la riveram surfatson. Durante a noite, o frio congelou a superfície do rio. Então, a superfície do rio foi congelada pelo frio. Glaciigis, glatsa, glacio. Glaciig de novo. Outro exemplo. La champano estis circaumetita de glacio en la stelo. La glacio glaciigis la champanon. O gelo congelou a champanhe. Lá usado de la sufixo ig com verba radico. O uso do sufixo ig com uma raiz verbal. Ig com netransitiva verbo. Então, o ig sendo usado com um verbo intransitivo. Daure é um verbo intransitivo. Continuar, durar. Long dauris la silento. O silêncio durou longamente. Então, o sujeito é o silêncio e não tem objeto direto,
porque o verbo dauri é um verbo intransitivo. A palavra long significa um complemento adverbial, é a maneira, é o modo como ele durou longamente. La lezione dauris, a aula continuou, sujeito a aula durou, não precisa completar com mais nada, a frase está completa, a aula continuou. Daurig, quando nós acrescentamos o ig ao verbo dauri, temos daurig, que significa fare que io dauro. Daurig significa fazer que alguma coisa continue, dure. Então, quando nós colocamos la instruisto daurigis la leciono, o professor dá continuidade, continua a aula. Então, o professor, ele é o sujeito, ele é que é o agente da ação de durar a aula. A aula é o objeto direto. Recta obiecto. Verbo dorme, também verbo intransitivo, dormir. La fis capitisto dormadis bone cae profunde. Então, nós temos aí que o pescador dormia bem e profundamente. Vemos que se nós subtrairmos, tirarmos esse complemento bone cae profunde, não muda a frase. La fis capitis dormade, o pescador dormia. Bone cae profunde é apenas um complemento. A maneira como ele dormia bem e profundamente. Quando eu acrescento o ig, eu tenho dormig, que significa fare que eu dormo. Já não é mais dormir, é fazer com que alguém durma, fazer que alguém durma. Então, la patrino dormigis la infanoi. A mãe colocou os filhos para dormir, fez os filhos dormir, né? A mãe pegou-os e colocou-os na cama para que eles dormissem. La infanoi dormas. Semelhante à frase primeira, la fis capitisto, la infanoi dormas, não tem complemento. Quando eu acrescento dormigis, quando eu quero dizer que foi a mãe que fez os filhos dormirem, eu preciso usar o ig para dar essa ideia de ação. Side, outro verbo intransitivo, sentar. La infanoi sidas silente cae scribas. Então, nós temos aí, as crianças estão sentadas silenciosamente e escrevem. Então, nós temos aí a frase la infanoi sidas, eles estão sentados. Agora, de que maneira? Silenciosamente. O que eles fazem? Eles escrevem. Não é necessário a frase, apenas como um complemento. Quando eu coloco ig, eu tenho sidig, que significa, como vimos nos outros verbos, ig ium side, fazer com que alguém sente, sentar alguém. La patro sidigis la filon ce la tablo. O pai fez ou colocou os filhos sentados à mesa. Sidigis la filon. Ele sentou os filhos. O sujeito é o pai e o objeto direto são os filhos. Quando eu digo la infanoi sidas inter la arboi, é a mesma situação da primeira frase, la infanos sidas silente. La infanos sidas. Agora, onde eles sentaram? Entre as árvores. As crianças sentaram
entre as árvores. Se eu retirar o complemento da primeira, o sentido da frase não muda. As crianças estão sentadas. Se eu tirar o complemento da segunda, também não. As crianças estão sentadas. Então, isso não muda o sentido da frase. Vene, verbo vene, também intransitivo, significa vir. Venig significa, tem dois significados que nós vamos estudar. Ordone que eu veno, mandar que alguém venha. Outro significado, mende ion, encomendar algo. Então eu posso dizer, baldal alvenus lageiunuloi, caili comensos la feston. Então, em breve, alvenos ou Vênus virão os jovens e eles darão início à festa. Isso é uma frase em que nós estamos usando o verbo vene, que é intransitivo. Tanto é que quem é que vem? Os jovens. Se eu disser lagueu nulo ao Vênus, está completa a frase. Eles chegarão. Agora, o nulo é sujeito. Quando eu digo li venigs al si eu londono multa em libro, é diferente. Ele mandou vir para si de Londres muitos livros. Então, o sujeito é li, ele mandou vir, e o que ele mandou vir? Muitos livros, objeto direto. O restante é complemento. Mas o verbo venig é um verbo transitivo direto. Venig significa mandar vir. Farig significa mandar fazer. Attentig significa mandar ter atenção, pedir atenção. La instruisto attentigs la lernantoin. Significa que o professor chamou a atenção dos alunos, no sentido de despertá-los para prestarem atenção em alguma coisa. Ig com transitiva verbo. Agora nós vamos ver o ig usando ele com verbos transitivos. Até agora falamos sobre verbos intransitivos. Learn é um verbo transitivo, que significa aprender, estudar. Learnig, ig learn, significa fare que eu learno, fazer que alguém aprenda, ensinar. Então, learnig, ensinar. La infanoi lernas geografion. Então, aqui nós vamos ter um sujeito, as crianças aprendem geografia, objeto direto. Então, o verbo ler é um verbo transitivo, diferente dos outros. Quando nós colocamos lá instruisto, lernigas, geografion, aula infanoe, nós estamos dizendo que o professor ensina geografia para as crianças. O sujeito é o professor e o objeto direto é a matéria, geografia. Agora, eu posso falar de uma maneira diferente. La instruisto, lernigas, la infanoin, pri geografia. La instruisto, lernigas, la infanoin, pri geografio. Então, nós vemos que o sujeito continua sendo o professor, mas o objeto direto, ao invés de ser a matéria, a geografia, serão as crianças. São duas maneiras de se falar. Stsi, saber. Stig, fare que eu sticio prio,
fazer que alguém saiba sobre algo. Neniu scias tion, ninguém sabe tudo. Então, neniu, sujeito, tudo, objeto direto. Ninguém sabe tudo. Mistigos, e aqui eu vou usar stigos, miain amikoin, pritiu bela novajo. Eu darei conhecimento aos meus amigos sobre esta bela novidade. Sobre a bela novidade. Então, meus amigos serão alertados, serão conhecedores através do que eu direi para eles. Então, mistigos miain amikoin, mi subjecto, recta objecto, miain amikoin. Mande, outro verbo transitivo, comer. Quem come, come alguma coisa. Mandigue. Vamos estudar dois significados. Fare que eu manjo, fazer que alguém coma. Segundo, fare que io estu mangiata, fazer que algo seja comido. Aparece muito em propaganda de televisão, uma mãe fazendo com que a criança coma um legume que ela não gosta. Isso acontece de vez em quando em propagandas. La infano manges fromagium. A criança comeu queijo. Aqui nós estamos usando o verbo mande, que é transitivo, mas é a criança quem está comendo. Então, a criança é sujeito e o queijo é o objeto direto. Quando eu digo frumatene mi mandigas labeston, de manhã cedo eu dou de comer aos animais, o sujeito eu e os animais, objeto direto. Eu faço com que os animais comam. É a primeira definição. Fare que eu manjo. Já na segunda, la patrino mandigues panon combutero alciai filoi. A mãe fez os filhos comerem pão com manteiga. A mãe deu de comer pão com manteiga para os filhos. Os fez comer pão com manteiga. Então, o sujeito é a mãe e o objeto direto é pão. Com manteiga é o complemento. O objeto direto é pão. Ela fez com que eles comessem pão. Não é com quê? Com mortadela, com manteiga, com qualquer outra coisa. Com queijo. Agora, se eu digo frumatene la patrino mandigas la bebam, quer dizer que de manhã cedo a mãe alimenta o bebê, faz o bebê comer. Faz o bebê comer. Então, o objeto direto é o bebê, né? E o sujeito é a mãe. Vamos ver algumas frases que possam nos ajudar a sedimentar o conhecimento teoricamente visto até agora. Por exemplo, eu posso dizer assim: o médico me obrigou a engolir a pílula. Como eu devo dizer isso em Esperanto? La curacisto devigis min engluti la pilolon. Vejam que nós vamos usar o sufixo ig, que dá a ideia de obrigar. Alguém fez com que obrigou o outro a fazer alguma coisa. La curaticis devigis min, obrigou-me. Sujeito curaticisto, objeto direto, min. Outra frase. O cozinheiro estragou o almoço.
o cozinheiro estragou o almoço. Como ficaria isso em esperanto? La kuiristo malbonigis la tagmanĝon. La kuiristo malbonigis la tagmanĝon. Então, ig malbona, ele fez com que o almoço se tornasse ruim. Ig malbona. Então, estragou o almoço. Outra frase. Ela disse ao marido, mande-os embora. She diris a la edzo, forigu ilin, igu ilin for, expulse-os, enxote-os, mande-os embora. Vamos ao quiz. Vamos ver as nossas questões para um exercício. Questão número 1. Ili inter parolis kaj la patro clarigis la temon. Como ficaria isso numa tradução em língua portuguesa? A. Eles conversaram e o pai entendeu o assunto. B. Eles conversaram e o pai esclareceu o assunto. C. Eles conversaram e o pai não entendeu o tema. Vamos aos nossos 10 segundos para pensar. Resposta A. Quando eu digo que o pai entendeu, em esperanto seria la patro comprenis, entendeu, comprenis. Então não é a resposta A. A resposta C não entendeu, ne comprenis, também não é isso. Então a resposta correta é a letra B. Eles conversaram e o pai esclareceu o assunto. Igis clara, clarigue, igis clara. Então, essa é a resposta correta. Vamos à pergunta número 2. Ela entrou e acendeu a lâmpada do aposento. Como ficaria esta frase em português? Resposta A. Ŝi eniris kaj lumigis la lampon de la ĉambro. B. Ŝi eniris kaj forĵetis la lampon de la ĉambro. C. Ŝi eniris kaj rompis la lampon de la ĉambron. Tempo para pensar. A resposta B, forjetes, seria ela entrou e jogou fora a lâmpada. Forjet, jogou fora. A resposta C, ŝi eniris kaj rompis, seria entrou e quebrou a lâmpada. Então, nenhuma das duas correspondem à nossa pergunta. A resposta certa é a. Ŝi eniris kaj lumigis la lampon de la ĉambro. Lumigis, igis luma, lumigis. Questão número 3. O terremoto arruinou a cidade. Como é que ficaria isso em esperanto? Resposta A. Tertremo infectis la urbon. Resposta B.
tremo inundis la urbon. Resposta C. Ter tremo ruinigis la urbon. A resposta A, infecte, significa infectou. O terremoto infectou a cidade. Não é essa a resposta. A resposta B, inundis la urbam. A resposta correta é a resposta C, ter tremo ruinigis la urbam. Pergunta número 4. Tendo sido convidada para o baile, ela logo mandou fazer um vestido. Como é que fica isso? Resposta A. Invitita alla ballo, scitui farigis novan robon. Resposta B. Invitita alla ballo, scitui cudris novan robon. Resposta C. Invitita alla ballo, si accetis novan robon. Bom, a resposta B, scitui cudris, ela logo costurou. Então, cudris, costurar. Cudre, costurar. Ela costurou. Não é essa. C. Si accetis novan robon. Seria ela comprou um novo vestido. Também não é essa. Então, a resposta correta é a letra A. Invitita alla ballo, scitui farigis novan robon. Farigis, ig, que eu faro, mandar que alguém faça. A quinta questão. Como devo dizer, ele mandou vir o médico? Ele mandou vir o médico. Resposta A. Livox la curaciston. Resposta B. Livenigis la curaciston. Resposta C. Livundis la curaciston. A resposta A, livox, significa ele chamou o médico. A resposta C, livundis la curaciston, significa ele feriu o médico. Então, a resposta correta é a resposta B, livenigis la curaciston. Venigis significa fazer, mandar vir. Então, venigis. A questão número 6. Qual a tradução de Kai Dio apartigis la lumon de la mallumo? Resposta A. E Deus separou a luz da escuridão. Resposta B. E Deus criou a luz e a escuridão. Resposta C. E Deus mostrou a luz e a escuridão. A resposta B, criou a luz, seria Kai Dio creis la lumon kai la mallumo. Então, não é isso. A resposta C, e Deus mostrou a luz, seria Kai Dio montris la lumon.
Então, também não é essa. Então, a resposta correta é a resposta A. E Deus separou a luz da escuridão. Tá? E Deus separou a luz da escuridão. Então, esta é a resposta correta. Apartig significa separar. Questão 7. Qual a tradução de la medicamento plibonigis liam humorum? A. O medicamento prejudicou o humor dele. B. O medicamento modificou o humor dele. E C. O medicamento melhorou o humor dele. A resposta A, prejudicou, seria la medicamento malhelpis, prejudicar. A resposta B seria la medicamento modifis, modificou, significa modifis, também não é essa. Então, a resposta correta é a resposta C. O medicamento melhorou o humor dele. Plibonig significa melhorar. Ig plibona. Ig plibona. Bom, queridos amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos aqueles que ficaram até este momento. Espero que tenham gostado do material. Se gostaram, por favor, deixem o seu like, que é muito importante para nós. Façam os comentários necessários, que também tem muita importância. E, se possível, se inscrevam, além de compartilhar com os seus amigos este material. Muito obrigado, um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.